Oi, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, tomara que a gente possa se ver logo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Mas hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre o Present Simple, que era aquele tempo verbal que a gente tava estudando lá em sala de aula, pra falar sobre frequência, lembra? Falar sobre atividade de lazer e esporte que a gente faz com alguma frequência e tudo mais. Vamos começar relembrando aqui pra vocês o nosso vocabulário básico, que é justamente lá as atividades de lazer, os esportes e tudo mais, que eu preciso que a gente saiba para poder dar continuidade aqui agora com o conteúdo. Então eu peguei e separei para vocês justamente os flashcards do livro de vocês. Graças a Deus tem no meu notebook, então a gente consegue fazer isso online. Eu vou só filmar a tela e vocês conseguem ouvir e repetir. Então, por favor, se concentre e tente dar uma repetida às vezes no que for preciso. E vamos lá. Go swimming. Go diving. Do gymnastics. Go trampolining. Go climbing. Do archery. Go abseiling. Play badminton. Play hockey. Beleza, viu que é fácil, não tem segredo, não tem mistério. Então tá, agora que vocês já revisaram o vocabulário básico, vocês já viram como que é que a gente fala todas as atividades, relembraram, porque eu tenho certeza que vocês já sabiam, na verdade, a gente só relembrou. Fica agora com alguns slides que eu preparei pra vocês, explicando um pouco mais sobre Present Simple, porque aí vocês conseguem visualizar melhor, né? Como eu não tenho um quadro aqui, eu imaginei que no slide ficaria mais fácil para vocês visualizarem. Então, assistir. Present Simple. Galera, eu acho que a coisa mais importante pra gente falar sobre o Present Simple para começar é que ele é o tempo verbal que a gente usa quando eu quero falar sobre frequência, sobre alguma atividade que eu realizo com uma certa frequência. Para isso, claro que a gente vai usar aqueles indicadores, né? Every week, at school, twice a week, every day, sometimes e on Fridays. Eu sei que a gente já falou sobre isso em sala, mas vamos relembrar um pouquinho esses indicadores de frequência, os advérbios de frequência, para a gente poder dar continuidade com o conteúdo, né? Então, o primeiro é once ou twice a week. Once, pessoal, significa uma vez e twice, duas vezes. Week é semana. Então, once a week, uma vez por semana. Twice a week, duas vezes por semana. O período de tempo que eu vou usar depende da minha intenção na frase. Então, não necessariamente precisa ser semana. Eu posso falar, por exemplo, once a month, uma vez por mês, ou twice an year, né? Duas vezes por ano. Enfim, o período de tempo fica a seu critério. Aí nós temos on Mondays. On Mondays, galerinha, é às segundas-feiras ou nas segundas-feiras. O importante aqui é lembrar que o dia da semana que acompanha o on precisa estar no plural, sempre, porque funciona mais ou menos igual no português. Se eu falo assim pra você, eu vou jogar futebol segunda, com segunda no singular, né? Quer dizer, isso, no singular. Você pode entender que é somente naquela segunda. Então, se é só uma vez que vai acontecer, não indica frequência. Então, eu preciso que o meu dia da semana esteja no plural, porque se eu falo, eu jogo futebol às segundas-feiras, você entende que é toda segunda, então indica uma frequência, certo? Every Saturday, todo sábado. O every significa todo ou toda. Então, nesse caso, eu não preciso que o meu dia da semana esteja no plural, porque o every já me indica essa ideia de frequência. Todo sábado, toda segunda, toda quarta, certo? Every day, todo dia. Aqui a gente começa a entrar nos advérbios de frequência que vocês viram em sala, lá para a última prova, na Story Unit. A gente tinha always, usually, sometimes e never. Always, sempre. Usually, usualmente, normalmente, frequentemente. Sometimes, às vezes. E never, nunca. Os verbos no present simple.
Aqui, galera, a gente vai começar a ver como que esses verbos se comportam nesse tempo verbal aí do present simple. Então, são 3 verbos principais que a gente está estudando. O go, que é o verbo ir. Play, que pra gente vai ser jogar. Ele tem sim outros significados, mas pro nosso conteúdo ele vai ser jogar. E o verbo do, que é fazer. Então, para as pessoas I, you, we e they, esses verbos vão continuar do jeitinho que eles estão aí, não vão sofrer alterações. Então, I go, you play, we do, they go, play ou do, tanto faz. Para essas 4 pessoas, esses verbos vão continuar iguaizinhos eles estão aí. Agora, para he e she, vocês vão lembrar que essas 2 pessoas aí são aquelas lá do grupo dos especiais. Então, vocês vão lembrar da regrinha do especial, lembra? Que eu falei em sala de aula? Continuam sendo os 3 verbos principais, go, play e do. Só que como he e she são pessoas especiais, o nosso go vai virar goes, com o ES aí de especial, beleza? O play, ele é um pouquinho mais chique, então ele vai falar special, ele é special, ok? Então ele ganha só o S, somente o S. E o do, ele também é especial, então ele ganha o ES ali e vira does. Então, para he e para she, no present simple, o go, o play e o do vai virar goes, plays e does. Então, a estrutura das frases que nós vamos formar vai ser dessa seguinte forma, ó. Primeiro vai vir o pronome, que pode ser I, you, we, they, he ou she. Vai depender do que você quer dizer na frase, de quem você quer falar. Depois, vem o meu verbo principal, que aí é o go, o play ou o do. Depois, a atividade, que é uma daquelas que a gente viu lá nos flashcards no começo da aula. E, por último, a frequência da minha frase, ou seja, com que frequência essa atividade acontece. E aí também fica a seu critério do que você quer formar, do que você quer informar com a frase. Só para facilitar, todas as atividades com os seus respectivos verbos, vocês vão encontrar no Classbook na página 6. Então, por exemplo, Hi, teacher, qual o verbo que eu uso para swimming? A gente sabe que é go, mas se você tiver com dúvida, você pode olhar na página 6 que vai estar lá. Qual verbo eu uso para archery? É o verbo do. Então, olha lá na página 6 que você vai encontrar, beleza? Frequência. Todas as frequências, os advérbios, tudo que a gente vai usar, vocês vão encontrar no Classbook na página 8. Então, olha só um exemplo aí de frase no present simple. I play hockey every Sunday. Então, eu jogo hockey todo domingo. I play hockey every Sunday. He goes swimming on Fridays. Ele vai nadar às sextas-feiras. They play table tennis twice a week. Eles jogam tênis de mesa 2 vezes por semana. She does archery every day. Ela faz arquearia todos os dias, ou ela pratica arquearia todos os dias, né? Acho que fica mais bonito. Ok, galera, agora vocês já viram aí nos slides como que funciona o present simple. Espero que tenha ficado tudo bem claro, não tenham tido muitas dúvidas. Só que lá nos slides, se vocês repararem, a gente só falou de frases afirmativas, não é verdade? Como que eu faço, teacher, para colocar essas frases no modo negativo ou para formar novas frases no modo negativo? Pessoal, sempre que eu estiver falando de present simple, eu vou precisar de verbos auxiliares. Lá na nossa frase afirmativa, a gente tinha 3 verbos, não é verdade? Principais. O go, o play e o do. Só que esses 3 verbos principais, quando eles estão nessa função de verbo principal, eles não podem carregar a partícula not com eles. Ou seja, o not, sabe? De não, de negação, eles não podem. Então, eles não têm força suficiente para carregar um not e para botar o not na frase e essa frase virar uma frase negativa. Eles não conseguem. O que eles precisam, então? De alguém que ajude, de alguém que auxilie. Por isso, um verbo auxiliar. Aí, pessoal, quem que é esse verbo auxiliar
esse salvador da pátria, que vai ajudar os nossos verbos principais a colocarem a frase no modo negativo. Quem que é? Diz aí pra mim. Eu sei que você já sabe, que eu falei lá na sala de aula. Quem que é o maior super-herói de todos os tempos? O Super Do! É claro que é o Super Do, galera. Ele aparece em tudo que é lugar, né, da língua inglesa, na verdade. É um ótimo verbo auxiliar e é ele que a gente vai usar para colocar essas frases no modo negativo. Ele que vai ajudar os nossos verbos principais e vai transformar, vai pegar todas as mudanças, vai pegar tudo que precisar mudar na frase. Ele vai pegar para ele vai falar, não, verbo principal, não se preocupe não precisa ser... Ó, não esquenta a cabeça com isso, que eu vou te ajudar. Hi, Mr. Go, how's it going? Yeah, I've got some bad news for you. Yeah, right, problems. I know, would you just hurry up? I gotta go. Okay, calm down, just listen. You're gonna have to be negative. What? Negative? Me? I can't be negative. I won't be negative. I would never be negative. How am I gonna be negative? Well, you don't have to worry, you know. Maybe you should call someone, see if he can help you. Okay, I know. I'm gonna call Play and Do, and they'll figure it out. Yeah. Hi, Play. How's it going? So, would you be negative, please? Oh, you can't. All right. I'm gonna call Do. Nice. Bye. Oh boy, that's a problem. I'm gonna fix it. Just 1 second. And Hi, Do. How's it going? How would you like to be? I don't know, negative. You can't hear, right? Oh boy. All right then. Bye. How am I gonna fix this? I don't know anyone who can help me. Oh, I know someone. The Super Do, of course! Super Do? Oh, Super Do, thank God. Can you help me, please? I have to be negative, but I can't. I see your point. Well, don't worry. I'm gonna help you. Oh my God, I knew you would help me. You heard it. There's no problem big enough for me. Então, agora que vocês já viram como que o Super Do age, como que ele ajuda os verbos principais, vamos colocar isso em prática e ver como que isso funciona em uma frase de verdade. Acompanha aí nos slides. Então, galera, agora que vocês já viram o que é um verbo auxiliar, por que ele é importante e quem é o verbo auxiliar que a gente vai usar no Present Simple, né? Que é o Super Do. Vamos ver na prática como que isso funciona, como que isso acontece. Então, a primeira partícula de negação que a gente tem é o don't, certo? O don't, galerinha, nada mais é do que o nosso Super Do com o not, que é a partícula de negação. Então, o Super Do vai pegar esse not para ele conseguir negar a frase, fazer uma frase negativa, certo? Ele vai funcionar muito bem para I, you, we e they. Então, para essas 4 pessoas aí, a gente vai usar o don't na hora de negar a frase. Sendo assim, então, nossos verbos principais ficam don't go, don't play e don't do. Ah, teacher, entendi. Mas então é só para I, you, we e they. O que acontece com o he e com o she? Eu posso usar o don't? Não, galerinha, não pode. Para he e para she, a gente vem e usa o doesn't. O que é o doesn't? Lembra que eu falei para vocês que o Super Do, ele é um super-herói que ajuda todo mundo e ele é super poderoso?
Pois é. Então, ele vai pegar também o ES. Sabe o ES de especial que o he e o she precisam que seus verbos principais usem? Então, na frase negativa, quem vai pegar esse S não vai ser mais o meu verbo principal, vai ser o meu verbo auxiliar, ou seja, o super do. Então, a gente vai ter o do mais o ES de especial, mais o not, que é a minha partícula de negação, certo? Juntando isso aí, então, a gente vai ter o doesn't, que vai funcionar para he e para she. Então, nesse caso, os nossos verbos principais ficam assim, ó. Doesn't go, doesn't play e doesn't do. Então, mesmo para he e para she, os nossos verbos principais agora não vão mais ganhar o ES. Isso aí vai ficar tudo por conta do auxiliar do, tá bom? Vamos ver uns exemplos de frase negativa, então? I don't play hockey every Sunday. Olha lá o don't. He doesn't go swimming on Fridays. Ele não vai nadar nas sextas-feiras. They don't play table tennis twice a week. She doesn't do archery every day. E aí, ó, atenção aqui que para he e she, o go não sofre alterações, então ele continua sendo go. E o do também, continua sendo do, porque como eu disse, o ES lá de especial vai pro auxiliar. Então é isso, meus amores, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo muito claro. Beijo, tô com saudade, amo vocês.